muito bem-vindo à nossa live de aquecimento para o Mapa da Coordenação, um evento gratuito que vai acontecer no dia 22, 24 e 26 de agosto para você conquistar a segurança na coordenação em menos de um mês para lidar com os professores. Eu sou Marcélia Fernandes e na live de hoje nós vamos falar sobre como envolver os professores nas atividades diárias para você envolver com segurança, inclusive os professores que reclamam. E olha só, eu não vou conversar com você sozinha, não. Essa prática nós vamos compartilhar. É real, assim como todas as outras que nós trazemos aqui, mas eu quero que, quando eu falo de realidade, é porque uma coordenadora, a Ana Carolina, também aluna do método Liderar com Sutileza, ela vai contar como é que ela consegue envolver os professores no dia a dia. E eu tenho certeza que as práticas que ela vai dividir aqui hoje vai ajudar você a resolver muitas questões no dia a dia, ter a participação dos professores, inclusive os professores que reclamam. Mas sem delongas, deixa eu trazer a Ana Carolina, que ela já está aqui aguardando para começarmos a nossa live de aquecimento de hoje. Deixa eu trazer a Ana. Ana, deixa eu trazer aqui você. Deixa eu trazer a Ana. Ana, se estiver aqui me vendo, te manda um oi também aqui para mim, tá? Por favor. Deixa eu ver se... Aqui, aí. Vê se foi um convite para você. Falar de envolver os professores é tão necessário, porque quanto é desgastante, né, no dia a dia, se a gente não consegue envolver. E ainda mais os professores que acabam reclamando. Ana, é só você virar a câmera para você que já tá online, hein? Tá aqui, estamos te vendo aí. Agora sim. Acho que tá, peraí, que tá de lado. Agora foi. Foi sim. Tudo bem, Ana? Boa Tudo noite. bem, boa noite, Marcélia. Que bom que você aceitou o convite, obrigado por estar aqui. E antes de mais nada, é importante que você se apresente, Ana, por favor. Conta a cidade, segmento que você atua, quanto tempo que você está na coordenação. Bom, eu sou Ana Carolina, há 6 anos eu atuo na coordenação. Eu estou na educação infantil, no segmento de educação infantil. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, só que esse ano foi o meu ano desafiador, porque eu mudei de escola, mudei de segmento e aí mudou tudo para mim. Pensamos que só por estar mais tempo na coordenação, nós vamos ter sempre segurança, mas a qualquer mudança é natural em alguns momentos a gente ter insegurança. Mudou, é claro que bate, né? Mesmo quando a gente tem anos de experiência. Ana, então hoje você atua no segmento da educação infantil, que bacana. E deixa eu te falar, Ana, primeiro a gente tem que entender como é que você chegou até aqui, né? Tudo tem uma história que antecede tudo isso. Então, hoje, para você estar aqui conversando com a gente ao vivo, como aluna do método Liderar com Sutileza, como é que você conheceu a gente? Foi através das lives do Instagram. Eu estava procurando materiais, né, sobre coordenação pedagógica, como eu poderia fazer. Aí eu vi alguns materiais de vocês no Instagram e as lives que começaram a aparecer. E aí eu comecei a assistir as lives tanto no Instagram como às vezes no YouTube, que aí eu procurei e vi que tinham algumas lives gravadas e comecei a ver, né, as informações que vocês davam, as dicas. E aí eu observei que muita coisa das lives eu conseguia pegar e aplicar na escola com as professoras. Então eu comecei a acompanhar e aí eu lembro que, se eu não me engano, acho que foi em março, era a semana da fórmula da coordenadora segura e organizada. E aí eu comecei a assistir as lives da semana toda para poder acompanhar e pegar as dicas de vocês. É bom saber que a gente traz esses conteúdos, às vezes as pessoas pensam assim, porque é gratuito não dá valor, né? Não resolve, eu acho que só vai resolver mesmo quando eu tiver um método completo. Eu acho que não dá para eu ter uma prática diferente aqui na coordenação. E aí, quando você traz que a partir das lives você teve estratégias e conseguiu aplicar, isso mostra o quão valioso é a gente dedicar o nosso tempo para vocês e o de vocês, assim, dedicar 30 minutos numa live, 40 minutos, mas não é qualquer conteúdo. É um conteúdo real, prático, que ajuda a coordenadora em diversas situações na coordenação e principalmente para lidar com o professor. Então, vale a pena mesmo. Então, eu fico feliz que você tenha trazido essa questão. E que bom que a gente conseguiu contribuir para você hoje estar aqui. Estar aqui Foi hoje isso como que líder. me chamou a atenção, Marcélia, das lives de vocês, porque geralmente a gente está acostumado com isso. Eles começam a falar e começam a cozinhar a gente fica uma hora assistindo live, não vê nada que dê para a gente poder aplicar
e no final, realmente, ou é só para vender curso, ou é para vender alguma coisa, e você não consegue extrair nada daquela live. Aí eu já entrei pensando, falei, ai meu Deus, será que eu vou ficar mais uma hora e não vou conseguir extrair nada? Mas não, logo no início, vocês já falando, a didática, tanto a sua quanto da Carol, explicando pra gente, dando dicas, eu falei, caramba, muito legal. E aí, por isso que eu quis acompanhar. Porque se eu já visse na primeira que ia ser assim, eu nem ia ver o restante, mas não, eu acompanhei certinho a semana. E aí, então, talvez quando você pensou em ser uma liderouro, né? Para quem não conhece, liderouro é quem é nossa aluna do método Liderar com Sutileza, como a Ana Carolina. Então, antes de você entrar no método, Ana Carolina, e ser uma liderouro, talvez tivesse alguma objeção. Ah, mas eu acho que será que eu entro? Será que não? Você tinha alguma dúvida antes de entrar e se inscrever? Tinha, justamente porque a minha vida é muito corrida, eu trabalho em duas escolas, porque na outra escola eu sou professora, eu tenho um filho pequeno, então eu falei, eu não vou ter tempo para estudar, não vou conseguir, meu medo era não conseguir ter tempo para conseguir me organizar, estudar. Então esse era o meu maior medo, de não conseguir, era comprar um curso e não conseguir ter acesso a ele. Era E isso que hoje, me impedia. Hoje eu consigo, porque o método é muito bacana. Fica lá na plataforma, a gente consegue acessar em vários lugares, porque tem o Sparkle também, que a gente consegue, nem precisa de internet, que a gente consegue acessar os vídeos. Então, às vezes, no trabalho, eu aprendi até com o método a separar um tempinho para poder estudar no trabalho, porque a gente carrega tudo para casa. Então, às vezes, um tempinho eu boto lá minha janela de manobra, eu tiro um tempinho ali para eu conseguir dar uma lida, estudar um conteúdo legal que tem lá. E é tudo organizadinho, então você não precisa seguir, né, na ordem, você vai lá, volta, às vezes está no início, está no final, e isso é muito bacana. ai, que ótimo saber disso. A facilidade da tecnologia, né? É a facilidade da Isso. tecnologia na organização da rotina, porque você também aprende no método, como você trouxe aqui já uma dica sobre janela de manobra, conseguir estudar no ambiente de trabalho, porque é necessário. Só que às vezes a gente nem entende como realizar e com o método você conseguiu também tempo para estudar sem ter que sacrificar estudando em casa, né? Sim, isso pesava bastante, porque eu pensava, em que momento que eu ia encaixar esse estudo? Pela minha falta de tempo. Aí eu falei, não, tem que arrumar um tempinho. E aí eu fui pegando as dicas do método e vi que no trabalho dava para eu conseguir, porque isso é um investimento do nosso trabalho, né? Eu não estou ali fazendo qualquer outra coisa, eu estou ali estudando para aprimorar o meu trabalho. Exatamente. E se nós, enquanto coordenadoras, temos que formar e aprimorar o professor, que horas que nós vamos nos formar e nos aprimorar? Ah, em casa, na hora do descanso? Só no final de semana? Não que não seja complementar, mas não pode ser Sim. mandatório. Não é? Não pode ser mandatório. Wani, me conta uma coisa, né? Aplicando o método Liderar Sutileza, você hoje se sente uma coordenadora segura para lidar com os professores? Sim, hoje eu consigo ter segurança para poder lidar com os meus professores. Ai, que maravilha saber disso, Ana. É saber que o método fez diferença na sua vida e tem feito na vida de centenas de coordenadoras. E assim, o resultado ele não é demorado, não é, Ana? Há quanto tempo que você Não. já aplicando, você viu o resultado na sua prática? Olha, porque eu tive essa questão de conseguir parar para conseguir iniciar o estudo. Mas por conta também, porque aí a gente tem todo o suporte de vocês no grupo do Telegram, o que é muito bacana, porque às vezes a gente não inicia o estudo na plataforma, mas a troca que a gente tem lá com as outras coordenadoras, né? As lives de segunda-feira, que a gente é o plantão de dúvidas, que eu já estou dando um monte de spoiler do método, mas isso ajuda muito a gente. A gente consegue pegar várias dicas, vocês estão sempre dando suporte para a gente, até a gente coloca as nossas questões pessoais lá, de cada característica do que está acontecendo com a gente, e vocês estão sempre auxiliando e pontuando das nossas necessidades. Então, em pouco tempo, depois dessas reuniões que a gente tem online, eu consegui ir introduzindo aos pouquinhos e vendo o resultado. Ai, que excelente, porque como é prático, é só aplicar. Não estamos falando de teoria, né? Então, como você trouxe aqui, vocês, enquanto Sim, líderes ouro, apresentam a dificuldade e a gente dá a estratégia. Vocês aplicam, tem o resultado. É uma fórmula que acontece, né? E falando em resultado, hoje a gente vai falar sobre como envolver os professores no dia a dia, como é que a coordenadora consegue envolver, inclusive, os professores que acabam reclamando no dia a dia. Eu sei que não é fácil, mas é necessário saber envolver. E mais, é possível, e é isso que a gente vai falar agora. Me conta um pouco, Ana, antes de você conseguir, né, ter segurança na coordenação, envolver os professores, era assim antes?
Antes do método, antes de você organizar? Como é que era a sua forma de lidar com a equipe? Quais os problemas que você enfrentava? Então, a gente sempre enfrenta muita relutância de tudo que é novo, a gente traz ideias novas, e a primeira coisa é sempre, o professor está sempre, ah, não, não vai dar certo, não vai funcionar, então a gente tem sempre esse impasse, né, da reclamação ou da negatividade, e também por não querer ficar um clima ruim, aí você acaba deixando o que você levaria de ideia, algo novo, é assim que tem o primeiro obstáculo, você acaba permitindo, então acabava ficando assim muito passiva, deixando que o professor eu não desenvolvesse aquela minha ideia por conta de não gerar esse problema, não ter essa relação assim estremecida entre a coordenação e os professores. Agora você tocou num ponto essencial, Ana. Eu vou até aprofundar um pouquinho. A gente acaba deixando passar para não se indispor com a equipe, E não é? Só que aí a gente se sente frustrada, porque a gente sabe que não é nosso papel, sobrecarregadas e somos cobradas, sobrecarregadas e somos cobradas pela falta de resultado. Porque uma vez que eu deixo de trazer uma inovação, de apontar uma situação para melhoria do meu grupo, porque começou a reclamação, aquilo tende a continuar e piorar. E aí eu não envolvo o professor naquela situação, não demonstra da minha parte uma segurança, muito pelo contrário, né? Quando a gente abandona uma ideia, o que o professor pensa? Nem ela tem segurança para querer que a gente mude. Ah lá, já até desistiu da ideia. Porque o professor, ele testa. Ele não testa, gente, Ana? com certeza. Testa, menina. E aí a gente acaba deixando na expectativa de estarmos fazendo o melhor, quando bem da verdade estamos demonstrando insegurança para o meu professor. E eles continuam repetindo as mesmas ações, que às vezes não geram resultado, e mais geram muitos problemas. Então, isso que você falou é muito comum de acontecer. Deixar de falar porque a reclamação começou, ou para evitar a reclamação, só que isso não é o posicionamento ideal de uma coordenadora, não demonstra segurança e gera muitos outros problemas. Mas isso era Deixa antes, né, Ana? passar muita coisa, né? Deixa passar, porque a gente sabe até às vezes quando vai trazer alguma ideia que a reclamação ela vai acontecer. Aí a gente até começa reclamando às vezes, né? Fala, olha, eu sei que eu vou falar aqui não é muito legal, mas assim, a gente não tem É assim escolha, mesmo. né? Não é? É natural, porque é mais fácil a gente se envolver na reclamação do que se posicionar para a reclamação não acontecer. É mais fácil. Só que não é porque é mais fácil que é o certo de nós, coordenadoras, nossa posição, realizar. Porque não é fácil ser coordenadora. Olha a responsabilidade que você tem. Quantas crianças tem na escola, Ana? A minha escola é um centro de educação infantil. Então, assim, são três coordenadores, porque é dividido. Eu tenho 10 salas, eu fico com as creches. Eu tenho 10 turmas de creche, aí são 11 turmas de pré-1, 12 turmas de pré-2. É um centro muito grande. Por isso tem tantos coordenadores ali. Ainda tem os professores de aula extra. Na minha escola, no total, devem ter umas 600 crianças. 600. Aí você imagina o tamanho da responsabilidade para a gente deixar se contagiar, se contaminar pela reclamação e deixar o bonde da reclamação levar a situação. Só que isso era antes, né, Ana? E aí, então, você começou a aplicar as estratégias do método. E o que mudou nessa parte de envolver os professores? Então, aplicando as estratégias, eu comecei a tentar envolver aquele professor que eu sabia que ele tinha mais uma resistência. Então, quando eu ia apresentar para ele uma ideia, quando a gente já conhece os professores, a gente já até sabe quem vai vir já, né, falando que não ia dar certo. Então, eu já começo a prever quem vai fazer e o que eu já vou argumentar, mostrando quais são aqueles benefícios daquela ideia, daquela proposta, e também tentando trazer esse professor para mim. Como? Validando a ideia dele. Então, se eu estou vendo que ele não gostou, então tá, tudo bem. Você acha que não vai dar certo? Beleza. Então, o que você me sugere? Qual prática, então, sua, você acha que é bacana que a gente pode levar para o grupo? E aí acaba quebrando o professor. Primeiro, que ele se sente assim, validado. Então, assim, realmente estão me vendo. Então, o que eu vou falar vai ser ouvido. E aí, tem vezes que ele fica sem graça, porque ele não espera isso. E aí acaba dando essa quebrada. E aí você já traz uma questão importante que a gente coloca no método Liderar que Utiliza, que é você envolver o professor. E às vezes a gente cria um ranço do professor que reclama.
Não é, porque somos seres humanos, porque é natural também ter alguns sentimentos e emoções e está tudo certo. Só não é natural quando esse sentimento, ele implica na prática da coordenação e prejudica o grupo e, consequentemente, meus alunos. Aí a gente tem um problema. Não é o sentir que é o problema, é o que eu faço com aquilo que eu sinto que é o problema. E aí a gente desenvolve essa inteligência emocional, porque isso é a inteligência emocional que você está trazendo aqui, dentro do método, como a gente fala sobre a questão de envolver o meu professor, despertando o interesse. Aí você fala o seguinte, olha, Marcélia, eu já sei quais são os professores, então eu tenho o quê? Um trabalho de empatia, de conhecimento. A Carol até falou na live ontem sobre relacionamento com o professor. Então eu conheço de verdade a minha equipe. Aí, a partir desse momento, eu começo o quê? Mostrar os ganhos daquela ação para o meu professor. Porque todo ser humano é egoísta, né, Ana Carolina? A gente quer saber o ganho. O que a gente ganha com aquilo? E Com aí, quando a certeza. gente vê um benefício, é mais fácil me envolver. Eu diminuo a reclamação, a resistência e envolvo o meu professor tendo mais participação. E você valida. Essa trouxe uma questão que é muito importante, validar o meu professor. Eu acho que quando a gente reconhece o outro, a pessoa ela sente pertencente. E às vezes o próprio sistema, a história do professor, a bagagem que ela tem, não é uma bagagem de reconhecimento. Muito pelo contrário, talvez ela tenha tido experiência em outras escolas, com outras coordenadoras, que só havia críticas e apontamento. E aí o que Na maioria acontece é das que vezes o professor ele não é ouvido. Então, por isso que ele já tem esse costume de reclamar. Porque ele vai ser ouvido só reclamando. exato, gostei que você trouxe, hein? Aí, de repente, então, você está dizendo, Ana, para mim, que é uma forma do professor se defender? Seria isso, né, Ana? Sim, sim, não deixa de ser. Porque ele não espera nunca que ele vai ser ouvido. Que a ideia dele pode ser levada adiante. E muitas vezes eles têm ideias boas. Muitas, muitas ideias. Porque ninguém no mundo é mais inteligente que um grupo de pessoas. Com E aí? certeza. Aí a coordenadora ela acha que ela é a dona da razão, que não tem como. Só que eu entendo também, porque às vezes, por tanto medo do professor, a coordenadora também não passa poucas, né? Ontem, ainda no plantão, uma aluna falou assim: ser coordenador é fortes emoções. Eu falei, gente, é fortes emoções mesmo na coordenação. Então, por tanto caminhar com dificuldade com os professores, acaba não dando espaço para ouvir, por não saber se posicionar com segurança, não dá abertura para algumas questões. Só que acha que desta forma vai estar resolvendo e envolvendo um professor, só que só vai estar afastando do dia a dia. E não mostra de forma alguma que isso é ser segura. Quando eu não dou abertura para o outro falar, para o outro trazer um questionamento, mesmo que o questionamento às vezes seja reclamar, eu demonstro insegurança. Porque então eu não sei lidar com aquela reclamação, então eu não sei lidar com aquela objeção, só que isso não envolve o meu professor, muito pelo contrário, afasta. E é como se também a coordenadora ela criasse tipo uma máscara para se proteger, um escudo daquela situação, não é? É assim. E você precisa, muitas vezes, dessa troca com o professor. Então, quando você consegue estabelecer essa relação legal de troca, de respeito, né? Não de imposição. Ah, lá vem a coordenadora, eu vou ter que fazer o que ela está pedindo. Não assim, quando você consegue Isso. estabelecer essa relação, você consegue ganhar o professor. Então, tem coisa até que ele poderia não querer fazer. Mas como ele sabe que você escuta ele, que você é maleável, que você pondera, então, assim, quando você fala com jeitinho, você tá ali conversando com ele, ele vai pensar duas vezes, ele, não, vou tentar. Eu vou tentar, poxa, ela é tão legal comigo, ela valida as minhas ideias, ela tá aqui para me ajudar, ela observa o que eu tô falando dos meus alunos, ela traz ideias para mim, então eu vou tentar botar em prática. E muitas vezes dá certo, depois eles vêm dar um feedback para mim. Pô, bem fiz o que você falou, deu certo. Eu falei, viu só? Que legal! E olha só, gera, sabe, é uma reciprocidade. Eu acho que essa é a Isso. palavra. Não é? A gente gera reciprocidade. Ó, John Maxwell, o que você trouxe agora, a gente pode trazer uma reflexão do livro. Agora eu vou lembrar o livro certinho, mas o autor é John Maxwell. Eu li alguns livros desse autor que fala sobre liderança, e um dos conceitos que ele traz é o seguinte: antes do líder pedir algo para o liderado, no caso, para a coordenadora, né, pedir para o professor, tem que encontrar o caminho do coração. O que é o caminho do coração? As pessoas, é você colaborar, é você contribuir no dia a dia para as dificuldades do professor. Aí, quando você vai fazer uma solicitação, como você acabou de trazer, o professor, ele se sente grato pelo que você já ofereceu em algum momento e ele se dispõe a tentar, mesmo
que ele não queira, não seja de acordo, mas quando ele experimenta aquilo dá certo, a gente muda o nível do relacionamento. A gente É, conquista o professor, não é? é porque ele já procura você. Antes ele esperava você procurar. E aí depois disso ele já começa a procurar você no que ele pode fazer para a gente poder dar sugestão e poder dar ideia. Porque ele teve confiança no seu trabalho, ele viu que deu certo. E você fez com segurança, você norteou, você ajudou e você não impôs, porque envolver o professor não é impor, como você bem trouxe, né, Ana Carolina? Não é a gente impor, vai ter que ser feito, não é não dar abertura para o professor. Envolver não é uma questão de imposição de regra, mas de despertar o desejo através do benefício no dia a dia, ouvindo a opinião, porque como você trouxe, Ana Carolina, os professores eles têm muito a contribuir. O nosso olhar e o nosso ângulo é um. O do professor é outro, é diferente. Não é menor e nem maior, mas é complementar no dia a dia. E é essencial para que a prática no dia a dia da escola tenha resultados, não é? Com certeza, porque eles estão na sala de aula com as crianças. Então, eles que sabem as peculiaridades de cada um, do que realmente está acontecendo. Às vezes a gente pode até levar uma ideia de que a gente acha que vai dar certo, que vai ser o melhor, mas às vezes para aquele momento, às vezes para aquela turma, não vai dar certo. E só quem vai ter esse olhar é o professor. Exatamente. Uma coisa também que a gente acaba no dia a dia esquecendo é que nesse ouvir o professor é também ter a humildade de alterar, mudar e ressignificar o que for daquela ideia, daquele projeto. Os nossos planos de coordenadoras nem sempre vão sobreviver ao campo de batalha. E às vezes a gente tem medo da reclamação. Só que a reclamação, ela nos ajuda a melhorar. Porque quando às vezes o professor reclama e fala assim, olha, Ana Carolina, você está pedindo para a gente fazer essa semana o projeto da família, mas você não está recordando que só faz uma semana que a gente voltou com os alunos. Os alunos ainda estão chorando, a gente está em adaptação, é criança que voltou para as fraldas, que no seu caso é educação infantil, né? Isso. Aí você fala, poxa vida, realmente eu tinha esquecido desses detalhes que vão dificultar para o meu professor realizar aquilo que eu solicitei. Só que a coordenadora, quando ela é insegura para lidar com o professor, ela fala, olha, eu entendo essas dificuldades, mas assim, nós vamos realizar. Ela simplesmente ignora a fala do professor e impõe. Isso vai envolver meu professor? Não vai. Ele vai realizar? Ele pode até realizar, porque você está praticamente mandando, mas não que vai realizar da forma ideal, gerando resultado para o aluno. E vai gerar um desconforto, um desgaste no relacionamento muito grande. Agora, se for ao contrário dessa situação, quando a gente ouve o professor e tem a humildade de ressignificar, que foi o que eu trouxe nesse exemplo, realmente, professoras, eu não havia lembrado dessas questões do retorno das aulas, eu não me atentei. O projeto é importante, mas mais importante do que o projeto é receber os alunos nessa semana, acolher, né, diminuir o choro, voltar ao projeto do desfraude. Então, fazer o seguinte, vamos adiar para tal data. Olha a humildade que você apresentou. Isso é insegurança refazer? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, isso é posicionar com segurança, reconhecer as dificuldades do meu professor e envolver, porque eu acabei de ouvi-lo. Eu entendi. Eu não só ouvi, como eu entendi. Porque às vezes a gente ouve também, não adianta, né? Entra aqui e sai aqui. Isso que você falou, Marcela, me fez lembrar o que vocês passam para a gente do método de viabilizar. Né? Eu fui lá, propus para eles que tem que entregar isso, mas é o que você falou, eu observei se naquela semana são muitas coisas para eles fazerem, se não era viável, então eu tenho que viabilizar o meu professor. Ele vai ter condições de fazer, de me entregar direito? Não, então eu estico mais uma semana, é o que você falou, eu modifico a data, eu dou chances e oportunidades para que ele consiga fazer, né? E direito, e não de qualquer jeito, e que não gere atrito, eu vou viabilizar para ele. Isso mesmo, porque como você trouxe do que a gente traz no método, que viabilizar não é facilitar e não é fazer pelo meu professor. Às vezes a gente confunde, né? Então se eu estiver fazendo isso, eu vou deixar o professor mandar, fazer o que quer? É bem diferente. Eu estou orientando e junto com o professor, eu estou adaptando novas datas que fique viável para ele realizar. Ou seja, ele vai fazer o que é preciso, só que agora não é numa forma imposta, né? Tendo que Ele vai ter engolir aquela condições situação. de fazer. Ele não tem, ele vai se envolver, e por você ter ouvido a dificuldade, eu gero aquilo que você falou agora anteriormente. Reciprocidade. E aí eu tenho um comprometimento, eu tenho participação do meu professor, eu demonstro uma segurança em guiar a minha equipe. E tudo isso vai caminhando para que a gente tenha, no final das contas, os resultados dos alunos, que é a parte mais importante.
O nosso trabalho todo é para isso, tanto nosso quanto dos professores. O resultado é com as crianças, Só estamos na escola por eles e para eles, não é? com certeza. E como é que você se sentia antes, Ana, de não conseguir orientar e ter que lidar com os professores que reclamavam? Como é que você se sentia? Foi o que você falou, Marcela, frustrada. Porque eu ia com a ideia e aí, quando reclamava, eu já via que não ia dar, então, ou eu aceitava e voltava muito frustrada, porque o que eu tinha pensado, o que eu tinha planejado, eu não conseguia executar, justamente por isso. Então, eu acabava deixando, sendo passiva, deixando a reclamação ocupar espaço, em vez de tentar viabilizar ou contornar, e eu ficava frustrada por isso, porque o meu trabalho não era feito. E hoje, como é que você se sente? Ah, eu me sinto muito mais segura, porque eu consigo prever, né, o que que vai acontecer, e aí eu consigo fazer as adequações necessárias, então eu consigo me organizar, me planejar direitinho, eu consigo ver que o trabalho flui muito melhor. E vamos falar da organização, né, Carolina? A organização, na sua opinião, ela também envolve o professor nas atividades diárias? É um ponto importante a coordenadora ser organizada para ter segurança e envolver os professores? Com certeza. Primeiro que a gente dá o exemplo para eles, né? Se eu, cada hora, estou fazendo uma coisa, eu inicio, eu não consigo terminar, o professor está observando isso na sala. Então, como eu quero cobrar do meu professor um planejamento, uma organização, se ele vê que eu iniciei uma coisa, eu não terminei, eu não consigo dar continuidade nos meus afazeres, então essa organização é muito importante para a gente conseguir resolver e fluir o trabalho dentro da escola. Fluir um trabalho dentro da escola que é baseado na organização, porque senão a gente fica correndo de um lado para o outro. E se a gente. Aí é que acontece, Apagando né? incêndio. Apagando incêndio. E aí nós é que não estamos envolvidas com a situação. Porque ao mesmo tempo a gente vai fazendo tantas coisas que de verdade envolvidas nós não estamos. De forma profunda com o professor, com o aluno, com a prática da escola. Porque não dá tempo, porque a gente não consegue sair do círculo de resolver só problemas, como você trouxe no começo, né? Até consegue estudar para poder tudo isso que você está falando aqui. Eu acredito que para conseguir hoje atuar com essa segurança, lidar com os professores e envolvê-lo, é porque você estudou, não é verdade? Com certeza. E tem que estudar, e tem que trazer assim, não é qualquer estudo, isso é importante. Às vezes a gente fica na ânsia de ter segurança, é saber mais, buscar conhecimento a todo momento. Só que quando a gente busca conhecimentos que são teóricos, eles não agregam, eles são São muito importantes. distantes da nossa prática. Então, a gente não consegue enxergar, muitas vezes na teoria, de como a gente pode fazer isso na escola, no dia a dia. E com o método, a gente consegue justamente por isso. Essa troca que a gente tem com as outras coordenadoras. A gente pensa, não é possível que alguém está passando a mesma coisa que eu. E a pessoa, eu estou aqui no Rio de Janeiro, a pessoa está lá no Sul, lá no Nordeste, está passando a mesma coisa que eu. É incrível, só muda o lugar. E aí a gente consegue fazer essa troca de figurinhas, de experiências, e aí vocês vão lá, sinalizam para a gente onde dentro do método a gente pode estudar aquilo. Isso é muito bacana. Agora você falou uma verdade, o problema na coordenação só muda de endereço. Não é? É por isso que o método ele se aplica a qualquer contexto, rede pública, particular, educação infantil, ensino médio, coordenadoras com pouca experiência, com muitos anos de experiência, porque são estratégias práticas. É diferente de você ter um conteúdo teórico, como você trouxe, que a gente não consegue enxergar uma forma prática de aplicar. E aí, mais uma vez, a gente se sente o quê? Frustrada por não conseguir exercer o nosso papel na coordenação. É por isso que, voltando, eu queria até lembrar, né, pessoal que está assistindo aqui, que ainda não se inscreveu para o evento Mapa da Coordenação, dia 22, 24 e 26 de agosto. É um evento gratuito para conquistar a segurança na coordenação em menos de um mês para lidar com seus professores. Depois que acabar a live, o link está aqui no Instagram, na bio. Se inscrevem para o grupo do WhatsApp, porque as lives, não a de terça, porque é esse bate-papo, não tem um mapa mental. Mas as outras lives, o conteúdo também do evento, todos têm materiais, a gente vai distribuir no grupo do WhatsApp para vocês. Porque a segurança para lidar com o professor é necessário, porque a maioria das situações, dos problemas hoje, que a gente vê as coordenadoras enfrentando, Ana Carolina, veja se você também concorda com isso, é lidar com o professor, não é? É às vezes uma mudança de uma forma de ensinar o aluno, ou uma forma de acolher os alunos depois da pandemia.
É a questão comportamental e emocional deste professor, que também está fragilizado, assim como nós, enquanto coordenadoras, também, por tudo que vemos vivendo nesses últimos anos. E essas questões a gente precisa saber lidar. E não está lá na faculdade da pedagogia como Não, lidar com o professor. Ai, devia ter no uma currículo uma matéria. disciplina. Ai, não devia? Devia, sim. A gente não Menina, só sabe na prática mesmo, quando a gente está lá na escola, que a gente se depara com vários professores, a gente fala, e agora? Como é e que eu vou agora? fazer? E aí, às vezes, a gente acha até que a culpa é nossa. Fala, meu Deus, eu não nasci para ser coordenadora. Quer saber? Eu acho que eu Milhares estou de no lugar vezes. errado. Já pensou Cansei de isso? pensar. Eu entrei no curso antes, era tipo assim, a minha última coisa antes de eu desistir. Devido a tantas coisas que estavam acontecendo, né, tantos desafios, eu falei assim, é a minha última cartada. Eu vou tentar entrar no método para ver se realmente eu consigo extrair alguma coisa, melhorar a minha prática, ter mais segurança antes que eu desista da minha matrícula e exonere. E aí, com isso, eu tenho conseguido grandes avanços para mim também, né, em relação a ter a segurança no trabalho. Que incrível, Ana. E olha, não, gente, eu não sabia, né, dessa parte da É sua verdade. história. Eu não sabia. E fico tocada por saber que a gente não só fez a diferença na sua prática quanto coordenadora, mas que você continuou a cumprir a sua missão. Com Isso não certeza. tem o que pague a gente saber que você continua na sua missão, assim como muitas coordenadoras. Eu ia citar um exemplo, eu não sabia que esse era o seu caso. E eu ia citar o exemplo de uma líder ouro. Ela disse o seguinte: que ela falava assim, tem até um vídeo que ela fala, eu brigava com Deus. Eu falava, Deus, por que você me colocou nesse cargo? É um castigo, eu não mereço isso. Ela fala, e só hoje eu entendi qual é o meu cargo, qual é a minha missão, por que que eu estou aqui, qual é o meu propósito, que é difícil sim, mas tem um porquê. E não é questão de eu nascer para ser coordenadora. Eu acho que todos nós podemos desenvolver habilidades para ser coordenadora, sim. Todas nós podemos desenvolver diariamente competências para atuar na coordenação, que ninguém nasce sabendo. E não é porque a gente assume um cargo que com ele vem a bagagem, o conhecimento. O conhecimento a gente pode ter. Agora, a prática de lidar com o professor é só no dia a dia. E com o método, você tem essa facilidade, essa segurança para lidar. Então, fico muito feliz de saber que você não desistiu do seu cargo e continua cumprindo a sua missão. Eu também. É tanto sacrifício para a gente conquistar algo, não é? Para desistir? Então, era isso que eu pensava. Eu falei, gente, eu sou professora também. Eu sempre quis, né, ser coordenadora porque eu queria fazer diferente. Eu queria ser uma coordenadora em que eu tivesse. Então, sempre tentei me espelhar assim. E aí, quando eu fui e vi realmente como era, eu estava numa escola, depois a gente se acostuma, a escola tava tudo bom. Aí, quando eu mudei de escola, e aí são novos desafios, eu falei, meu Deus, não é possível, eu não estou conseguindo me achar, tem alguma coisa errada, não é para mim, eu vou embora daqui. Aí eu falei, não, eu tenho que tentar alguma coisa porque é o meu trabalho, né? Desafios a gente sempre vai ter no nosso dia a dia. Então eu tenho que tentar buscar conhecimento para tentar melhorar e aprimorar isso. E através do método vem melhorado muito, muito a minha segurança em relação ao meu trabalho. E não desistir. Não, isso daí para mim já ganhei minha noite saber disso. Nossa, valeu 1 milhão saber disso. Fiquei realmente muito, muito feliz, porque a nossa missão é realmente que você, coordenador, e todas as que estão assistindo a gente, ou aqui no ao vivo, ou no gravado, irão participar do mapa da coordenação, é realmente ter forças para vencer os desafios, porque os problemas, eles às vezes esmagam até a nossa autoconfiança. Até não, sempre a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, como a gente tem a líder ouro, que diz o seguinte, até a Michelle, ela fala assim, eu recuperei a minha autoestima pedagógica. E É é que a gente acha assim, verdade. não é possível, eu não sei trabalhar, eu não sei levar ideia, eu não sei levar proposta, tem alguma coisa errada comigo, então eu não sirvo para esse cargo. E aí, essa é a verdade, Ana? Não, Não não, já é. tinha professor, porque eu estou cedida para essa escola, já tinha professor meu depois da reunião que a gente fez de planejamento semana passada, falando, ah, meu Deus, ano que vem você não vai estar aqui, não? Pelo amor de Deus, o que que eu vou fazer? Eu falei, menina, calma. Olha o relacionamento que você conseguiu desenvolver
porque você não desistiu. A diferença que você tem feito na vida dos 600 alunos, dos seus montão de professores aí, que hoje nem querem imaginar a possibilidade de você não estar no próximo ano com a equipe. Isso tudo porque você teve a coragem para aplicar, disciplina para aprender e coragem para aplicar, porque é sempre tempo de buscar conhecimento. E foi bacana que você até trouxe no início, olha, eu achava que eu não ia dar conta, eu trabalho em duas escolas, eu tenho um filho pequeno, como é que eu vou estudar, vou fazer um método? E aí você conseguiu aplicar, conseguiu se organizar, ter segurança e o mais importante, continuar atuando na coordenação. E olha que eu ainda não consegui ver tudo do método, né? Imagina quando conseguir. Mas a troca que a gente tem e o mão na massa também, que é muito legal, que aí a gente coloca na prática o que vocês passam para a gente. Então, assim, dá muita segurança para a gente consegue ter uma base muito boa para poder desenvolver na escola. Por falar em mão na massa, né? Aproveitar para dar o recado para as meninas que estão aqui ao vivo, alunas do método, e lembrar que sábado a gente tem o mão na massa do mês de agosto. O que é o mão na massa? É a parte prática do método para a gente colocar de verdade a mão na massa e você sair do encontro com um conteúdo pronto. Neste sábado, por exemplo, nós vamos falar de reunião de formação. Então, vai sair de lá com uma reunião de formação totalmente pronta, com tema, com estratégia. Só que não é qualquer reunião de formação. É uma reunião que envolve o professor, que desperta o interesse, que a coordenadora tem segurança, sem aquela ideia de, o professor não quer aprender, nada disso. Na verdade, eu vou até dar um spoiler, não é nem que o professor não quer aprender. O professor, assim como a coordenadora, ele quer o quê? Se aprimorar. Não é aprender, ele quer mais do mesmo. E a gente vai falar mais sobre isso aí no Mão na Massa de sábado. Que bom falar com você, Ana. Que história bacana que você trouxe, quantas contribuições brilhantes. Então, agora eu vou fazer um resumo do que a gente conversou aqui e depois eu vou te dar a palavra para você ver se realmente foi o que eu trouxe, né, no meu resumo, se faltou alguma coisa. E eu vou pedir para você dar um conselho para quem está assistindo, tá bom? Tá bom. Então, hoje nós falamos sobre como envolver os professores, como a coordenadora envolve os professores com segurança, inclusive os professores que reclamam. E a Ana trouxe muito importante que nós não podemos deixar de fazer isso, porque a tendência é acabar evitando para não ouvir reclamação. E isso quando a gente não começa reclamando na reunião. Mas que isso não é o papel da coordenação, isso gera frustração, sobrecarga, a coordenadora acaba sendo cobrada, mas que é possível sim envolver os professores quando você conhece a sua equipe, quando você ouve, quando você envolve, quando você pede opiniões, sugestões. E mais, foi o que eu trouxe, Ana, também. Você viabiliza, flexibiliza algumas coisas e faz adaptações, porque nenhum plano vai sobreviver, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, não, da realidade da escola. E é preciso ouvir o meu professor, sim, para que ele se sinta participativo. E a Ana trouxe um ponto importante, que eu não posso me esquecer, validando a ação do meu professor, reconhecendo as suas habilidades, as suas competências. E quando eu consigo reconhecer o meu professor, eu gero uma reciprocidade. Então é mais fácil que esse professor, inclusive o que reclama, se sinta presente, participativo, com vontade de fazer a diferença, porque ele se sente respeitado e também valorizado. Mas tudo isso é preciso que a coordenadora tenha segurança e uma organização. A organização para acompanhar o professor, a organização para inspirar através do exemplo, é essencial para você ter segurança e para o professor ter segurança na sua prática na coordenação. E por falar em segurança, lembrando que o mapa da coordenação, dia 22, 24 e 26 de agosto, evento gratuito, que terminando a live aqui, você pode se inscrever, o link fica aqui no Instagram. Ana, consegui sintetizar o que você trouxe? Eu acho que tem que assistir de novo, vai ficar gravado, tá? Para quem chegou depois, vale a pena. Mas eu consegui resumir? Perfeito, Marcela. Foi isso mesmo. Fico feliz, então. E agora, para a gente finalizar, um conselho para quem ainda não é aluno e quer ser uma liderouro no método Liderar com Sutileza. Qual é o seu conselho? Meu conselho é que se inscrevam e participem do método. Né? Nas lives gratuitas, vocês já vão ter um pouquinho, né, sabendo o que, que elas podem oferecer para a gente, porque além das lives, vocês oferecem o material, o que é muito legal, porque ele tem muitas dicas, mapas mentais, muitas coisas legais ali que a gente pode aplicar, mas não fiquem só nas lives gratuitas, igual ficava no começo. Participem do método, porque assim, é muito bacana esse respaldo que a Carol e a Marcela dão pra gente, né? Essa segurança que vocês trazem pra gente,
E a troca que a gente tem no Mão na Massa, no plantão de dúvidas, no grupo do Telegram é muito, muito boa. É uma experiência muito legal, é muito enriquecedora. A gente troca muito material lá, a gente pede ajuda. Ah, quem tem texto para reunião, o que eu posso fazer assim, o que eu posso fazer assado? A gente está sempre trocando. E isso é muito legal, a gente ter outras pessoas que passam pela mesma coisa que a gente, né? Para que a gente possa colocar em prática. E não fique igual você falou, na teoria, a gente tem sempre alguém próximo, né? Próximo às coisas que estão acontecendo. Então, isso a gente só consegue através do método. Então, se inscrevam, participem. Esse é o meu conselho, vale muito a pena. Ah, obrigada. E olha, você sabe que você me fez lembrar que esses dias no grupo as meninas compartilharam as lembrancinhas que elas deram para os professores na semana de Sim, eu planejamento. botei Menina, a que minha coisa lá. linda! Eu vi, que lindo, né? Que você fez também, incrível. E aí foram tantas coisas bacanas, uma que a professora, professoras, perdão, coordenadoras que adaptaram a lembrancinha, criaram outras. Então, assim, é muito rico, porque a gente se sente muito sozinho enquanto coordenadoras, Sim, né? como coordenador. E sem uma visão, sem uma visão. Enquanto você está no método, você tem uma visão ampla de vários estados, regiões do Brasil, como você trouxe, né? Então, todas nós só crescemos através dessa troca, da interação muito rica. Ana Muito. Carolina, muito obrigada por ter aceitado Eu esse que agradeço. desafio, por dispor o seu tempo, por trazer uma contribuição real no dia a dia e que você continue sendo essa coordenadora dedicada, comprometida, fazendo a diferença na educação, superando as barreiras, que eu sei que não são poucas, mas vencendo um dia de cada vez. Com certeza. Eu que tenho a agradecer, Marcelo. O apoio de vocês é, não tenho o que falar. É essencial para que a gente consiga continuar o nosso trabalho. Obrigada. Então, que assim seja, que a gente possa continuar juntas por muito tempo ainda. Obrigada, Ana Carolina. Nada. Tchau, tchau. Tchau. Eu quero que você aproveite esse conteúdo, coloque em prática para envolver os seus professores no dia a dia, estratégias práticas aí fácil de você aplicar, hein? Estratégias que você vai ter muitas outras no mapa da coordenação. O evento é gratuito, dia 22, 24 e 26 de agosto, é online, é fácil para você participar, é só se inscrever e o link está aqui na nossa bio. E lembre-se, em todos os dias aqui até o dia do evento vamos ter lives diárias de segunda a sexta com conteúdos para você ter segurança na coordenação e lidar com seus professores. Então, até a próxima live. Tchau, tchau.